Sempre afirmei que o antissemitismo da esquerda é mais perigoso, pois a direita não possui o New York Times. Eles não têm a academia, então não tem toda essa atmosfera intelectual que apoia o antissemitismo na esquerda. Onde ele errou, hoje com podcasts populares, você alcança milhões sem precisar do New York Times. Bem-vindo de volta à JNS Televisão. Estamos aqui no Centro de Mídia de Jerusalém. Meu nome é Alex Treman e é um grande privilégio ter no estúdio hoje Natan Sharansky, famoso por ser um refusnik soviético, mas também um grande ativista do povo judeu, um político israelense, ex-chefe da agência judaica. Atualmente integra o conselho de vários projetos, inclusive um que sei ser muito especial para você, em Babin Yar, na Ucrânia. Natan Sharansky, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por me convidar. Então, em 29 e 30 de setembro de 1941, na véspera de Yom Kippur, aproximadamente 33 mil judeus foram mortos a tiros na floresta de Babin Yar, em Kiev. Na Ucrânia, foi um dos piores períodos de 2 dias. No Holocausto, vala comum, pessoas simplesmente sendo mortas a tiros, e só nos últimos anos é que realmente começaram a homenagear o que aconteceu lá. Pode falar um pouco sobre o projeto? Bem, sim, antes de tudo você precisa entender o que é Baby Yar. É o maior túmulo do Holocausto, mais de 100 mil pessoas estão em uma única cova. Então, é esse símbolo do Holocausto. Por balas, essas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas que foram mortas uma a uma por balas. E também é o maior símbolo dos esforços da União Soviética para preservar a memória do Holocausto. Primeiramente, sobre porque é o maior símbolo do Holocausto. Os alemães, os nazistas, entraram na União Soviética, grandes territórios onde viviam judeus, e havia forças especiais que tinham apenas uma tarefa: matar todos os judeus, exterminá-los. E ainda não existiam câmaras de gás, elas não tinham sido inventadas. Certo? Eu estive em Auschwitz e Birkenau. Sabemos que 1 milhão de pessoas foram mortas nesse campo. Sim, absolutamente, mas foi aí que eles entenderam como organizar assassinatos em massa. Mas então foi como o primeiro experimento, eles simplesmente ordenaram que todos os judeus se reunissem em um só lugar e aqueles que não estivessem lá seriam mortos. Eles foram orientados a levar todos os pertences para que parecesse uma transferência para outro lugar. E era o Yom Kippur, claro, então todas essas pessoas foram trazidas, vieram com sua comida, sem saber o que as esperava em Babi Yar. Então, um a um, grupo a grupo, e depois individualmente foram despidos e mortos. E, de fato, os oficiais e soldados que estavam matando ficaram tão traumatizados psicologicamente que receberam uma licença especial depois disso para se recuperarem. E então foi decidido que não poderíamos matar milhões dessa forma. E então surgiu a ideia de Auschwitz e dos outros campos para algo mais sistemático, sim, mais sofisticado. Mas na Ucrânia, na Roménia e em outras partes da Europa Oriental, a maioria dos judeus no primeiro ano foi assim. Quantas pessoas participaram das execuções em massa? Se você fala de algo como 33... 34 mil. Havia cerca de 100 pessoas envolvidas nas execuções, então eles trabalhavam dia e noite, 24 horas por dia, matando, de forma rude, pois as pessoas só entendem no fim. Então você realmente, esse grupo de soldados tem que empurrar essas 25 pessoas para o tablado, para o local, e então matá-las. Se você pensar bem, mesmo com centenas armadas, se você tem 30 mil mais 100 mil judeus lá, você pensaria que 100 mil poderiam enfrentar os 100? Não. Claro, tinha que haver assistência. Curioso que para matar usavam só esses fósseis especiais do João. Eles eram independentes, mas precisaram de muita ajuda. Primeiramente daqueles que eram responsáveis pelos prédios, seja o chefe do conselho do prédio, eles tinham que verificar cada apartamento e garantir que os judeus saíssem. Havia pessoas que serviam comida aos oficiais
que passavam o dia matando lá e assim por diante. Então, é claro, você tinha que ter a cooperação de centenas de ucranianos ou alguns locais. Sim, é interessante. O Comando Especial Zonder era o responsável. Essa era a missão deles, matar judeus em todos os lugares. E pode-se ficar surpreso que, afinal, talvez fossem apenas algumas milhares de pessoas lidando com esse desafio de matar milhões. Obviamente, isso só foi possível com a ajuda dos lituanos, ucranianos e outros. Então, agora vamos para os dias atuais. Por que Baby Yar não se tornou um símbolo como Auschwitz? Certo, você mencionou que os russos tentaram encobrir isso por muitos anos. União Soviética no começo, estranho. Por que eles precisavam encobrir os crimes dos nazistas? Eles estavam lutando contra os nazistas. Exatamente. No início, o primeiro mês foi quando eles chegaram de fato. Eles tentaram mostrar que agora vão desmascarar todos os crimes dos nazistas. Mas a questão é que a União Soviética e Stalin pessoalmente entendiam que qualquer sentimento independente de identidade entre qualquer grupo de pessoas na União Soviética era um desafio ao comunismo, especialmente entre os judeus. E assim, junto com o antissemitismo de Stalin e o objetivo ideológico de privar os judeus de qualquer realidade forte, de qualquer identidade forte, foi decidido que o Holocausto, a memória do Holocausto, deveria ser apagada dos livros da memória. Então, antes de tudo, eles tentaram transformar Baby Yara no maior centro de águas residuais de todas as fábricas ao redor. Depois, quando ficou realmente perigoso para a natureza ao redor, eles tentaram transformá-lo no grande estádio e então as águas subterrâneas simplesmente desapareceram. Após uma grande enchente que afetou muitos moradores, transformaram o local em um parque sem explicações. E você precisa entender, nós crescemos. Eu cresci na União Soviética, em Donetsk, que hoje é o centro da luta entre a Rússia e a Ucrânia. E nós brincávamos perto do lugar que se acredita ser a segunda maior cova do Holocausto. Era como uma mina com surf, claro, é muito, muito profunda. Como se fala shaft? Shaft, Bem, poço de mina. a mina estava desativada e dezenas de milhares de pessoas foram jogadas ou mortas lá antes. Simplesmente foram jogadas centenas de metros abaixo onde eram mortas. Então é a segunda maior cova e eu moro a 8 quilômetros de lá e não sei nada sobre isso, nada. Eles não sabiam o que ocorria. E então, quando as pessoas começaram, a partir dos anos 60, muitas pessoas começaram a vir para esse lugar e insistir em marcar esse local. Foi uma verdadeira luta. E algumas vezes, quando eu já era um ativista judeu em Moscou, no aniversário de Baby Yara, tentamos ir até lá e fomos presos no caminho. Por isso, quando a Ucrânia se tornou independente e estava pronta para dar à comunidade judaica a oportunidade de transformar o local em um lugar de memória, também tivemos que esperar até termos recursos para isso. O que causou essa mudança? Bem, tenho que dizer que a Ucrânia independente desde o início foi muito respeitosa. Na verdade, com todos os problemas, tornou-se realmente uma república democrática, com eleições livres, com muitos problemas, corrupção e outros. Mas em termos de democracia tornou-se muito forte, defensora dos direitos dos indivíduos e dos direitos das minorias. E os judeus ocuparam um lugar muito respeitável na construção dessa nova Ucrânia. E uma das primeiras coisas que a destruição de Baby Yar foi vista como um crime dos soviéticos e a Ucrânia era totalmente contra a herança comunista soviética de Stalin. E assim a comunidade judaica foi autorizada a construir pequenos memoriais. Mas então começaram diferentes tipos de disputas entre vários grupos. E só em 2016 o prefeito da cidade, junto com alguns oligarcas que têm dinheiro, veio até mim e disse que agora eles e eu sou o chefe da agência judaica. Agência judaica? Serei eu o parceiro da iniciativa para construir realmente um memorial muito sério de Baby Yar? E eu me tornei o presidente do Conselho Internacional, assistente desse projeto,
Antes da guerra, construímos a primeira sinagoga em Babiar, algo inédito, e depois o Campo da Memória. Mencionando todos os nomes e assim por diante, começamos a pesquisa. A guerra chegou, é claro. A construção do projeto foi interrompida, como muitas outras coisas, praticamente tudo na Ucrânia. E nesse meio tempo, isso nos ocorreu por causa do nosso ótimo relacionamento com o governo da Ucrânia e com Zelensky pessoalmente. E eles estão apoiando o nosso trabalho. E porque tínhamos um acordo especial com o ministro da Cultura sobre o acesso às bibliotecas para encontrar documentos sobre o Holocausto. E nós descobrimos milhares e milhares de novos nomes de vítimas de Bebiar. Esse é o momento de tentar digitalizar todo o arquivo da comunidade judaica ucraniana, que começa em 1796, quando passou a fazer parte do Império Russo até os dias de hoje. E é isso que estamos fazendo. Na verdade, em 14 lugares sob fogo, sob ataques durante a guerra, temos pessoas trabalhando na digitalização dos arquivos da comunidade judaica ucraniana. Existem mais de 20 milhões de documentos, já digitalizamos 9 milhões deles. E isso acontece sob fogo em Odessa, em Kharkov. Às vezes, só é possível trabalhar 2 horas por dia por falta de eletricidade, tanques e bombas. Alguns arquivos já estão danificados e os documentos são interessantes. Sejam julgamentos contra judeus, como o julgamento de Bailey, sejam simplesmente livros, quem nasceu e quem foi circuncidado e quando isso será concluído. Todo judeu, ao apertar o botão, pode ver sua própria história por séculos e a maioria não pode. Já os judeus têm raízes na Ucrânia. Mas no final das contas também é uma questão de tempo e dinheiro. E dos 3 milhões desse projeto, eu já arrecadei metade. E cada vez que arrecadamos mais 100 mil, há outro lugar onde podemos começar a trabalhar. Meu objetivo é realmente terminar isso em no máximo 2 anos, porque quem sabe como vai ser depois. Estamos realmente salvando esses documentos no último momento de vida deles. O que você viu? Quais efeitos teve nas pessoas que viram esses arquivos? As pessoas ficam muito empolgadas. Na verdade, isso também se tornou uma tradição de governo ucraniano. Cada vez que alguém importante vem com raízes na Ucrânia, eles vão aos arquivos ou nos perguntam se já encontramos isso. Eles encontraram Gideon Sarvas recentemente e outras gerações de Gideon Sars. Quando Blinken dos Estados Unidos veio, ele não sabia sobre o bisavô dele e alguns outros, então é uma coisa interessante. Especialistas, como os da Biblioteca Nacional, estão trabalhando conosco. Enviamos todos os documentos para eles devido à sua capacidade organizacional. Mas eles disseram, sabe, nós não podemos acessar essa biblioteca, esse lugar, porque é algo secreto. Você pode conseguir isso para nós, e sim, conseguimos obter, e vocês podem ter isso. Na verdade, através desses documentos, há descrições da vida dessas comunidades judaicas sob diferentes restrições, condições, guerras, quando houve alguma libertação, quando ocorreram alguns pogroms, muitos documentos interessantes, não só para historiadores, mas para as próprias pessoas. E onde mais e quando poderíamos obter a história de toda a comunidade judaica, de centenas de milhares, se não milhões de pessoas durante 200 anos. Colocar isso nos computadores é realmente único. Mas estamos correndo contra o tempo. Como você mencionou, é um projeto de 3 milhões. Sim. Era 2,5, mas por causa da guerra e das condições do imposto de Bombaim, ficou um pouco. Virou 3 milhões de projetos. Eu levantei 1,5 e eu disse a uma pessoa, ele disse, eu sou de Kharkov. Eu disse para ele, Kharkov, existem esses documentos, você pode dar 100 mil, ele deu? Então a guerra impediu, você pode dar mais 50 mil, ele deu? Precisamos encontrar o judeu de cada cidade importante. E se as pessoas quiserem descobrir como financiar o projeto, e se as pessoas quiserem financiar o projeto? Sim, bem, eles podem fazer isso diretamente conosco ou através da Biblioteca Nacional, que está cooperando de perto conosco, e, é claro, é dedutível do imposto de renda.
Como você mencionou, isso está acontecendo durante uma guerra, e é mais uma vez uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É quase como se a história se reciclasse. Sabe, como ativista, né, alguém da Ucrânia, um ex-soviético, recusando. Onde você acha que essa guerra vai dar? Já está se arrastando há anos. Olha, antes de tudo, nessa guerra, eu estou totalmente do lado da Ucrânia. E eu acho que os líderes de Israel, pelo menos no começo da guerra, estavam cometendo um erro por não tomar partido como todo o mundo livre fez. Porque, na verdade, a Rússia, nesse momento, o Putin pessoalmente, nesse momento, que eu conheço muito bem, o Putin tinha desafios históricos. Ele via seu papel como reconstruir o Império Russo, não a União Soviética, pois não acreditava no comunismo, e sim no Império. Ele sente que está seguindo os passos de Pedro, o Grande, e Catarina, a Grande, e até certo ponto de Stalin. Ele respeita e acredita muito nessas pessoas. E ele também me disse que a maior tragédia do século XX foi a desintegração da União Soviética. Disse a ele, não Holocaust, e ele insistiu que não. E, aliás, ele tem uma boa atitude em relação aos judeus, a Israel, por causa da sua infância, mas ele disse, não. Claro, o Holocausto é uma tragédia judaica, mas em termos mundiais, essa é a maior época. E ele quer restaurar o Império e é por isso que ele fez o que fez na Chechênia e na Geórgia. Com Belarus e a Ucrânia, claro, esse é o grande alvo. Isso é uma ameaça para todo o mundo livre. Ele tenta alterar as regras que regem o mundo livre. Pelo menos nos últimos 70 anos, 80 anos, e esse é o desafio para o mundo livre. É assim. Sabe, você mencionou que no início da guerra achou que Israel cometeu alguns erros, mas é claro, a Rússia naquela época estava ativa, muito. Olha, meu argumento, eu estava conversando com todos os nossos líderes, e o principal argumento era esse. O que fazer? O Ocidente concordou. Obama, na verdade, concordou, aceitou que a Rússia tem a maior base na Síria. Nesse momento, Obama percebeu sua fraqueza ao desistir da Síria, e eles tomaram duas atitudes. Eles foram para a Crimeia, começaram a guerra com a Ucrânia e construíram sua base, e é isso que os líderes deles estavam dizendo. Esses sistemas C-400 contra aeronaves podem controlar cada voo do nosso avião, podem interromper esse voo, e ao mesmo tempo estamos atacando quase todas as noites bases do Hezbollah, e a Rússia não está impedindo, não está nos parando. Isso é muito importante e não podemos arriscar. Ficou provado com o tempo que podemos controlar esses sistemas facilmente. Ficou provado que a Rússia não quer abrir outra frente além da ucraniana para lutar. Já foi um período em que eles levaram todas essas armas para a frente ucraniana. Ainda acreditamos até hoje que estrategicamente não deveríamos estar em confronto. Mesmo que a Rússia seja o único país que acolheu o Hamas depois de 7 de dezembro, a Rússia tem uma cooperação muito próxima com o Irã, e isso não é mais segredo agora. Ela está pronta para ajudar o Irã a recuperar suas armas. Mas esse é outro assunto, é sobre a posição do governo de Israel, e eu conversei com todos os líderes, alguns deles já concordaram naquela época que foi um erro, e existem diferentes tipos de manobras. Mas o que é importante entender é que agora, em 3 semanas, a Rússia terá a guerra mais longa da história da Rússia. Antes houve a guerra contra Hitler, que durou quase 4 anos. 4 anos menos alguns meses será em semanas. Então é a guerra mais longa da chamada superpotência contra a Ucrânia. E eles avançaram no máximo 40 quilômetros, você entende? Então é isso, praticamente. Eles não conseguem superar a resistência da Ucrânia. E a única arma que a Ucrânia tem é a motivação. Porque sabem que estão lutando pela liberdade deles. É uma luta existencial? Existencial o suficiente e bem. Sem dúvida que a Europa entende muito bem, a América também entende até certo ponto. O presidente Trump também vê isso como uma espécie de paz nos negócios que ele precisa fazer. Ele disse para Zelensky, você não tem cartas, você é um apostador, está correndo muito risco.
Zelensky disse sinceramente a ele que não estava brincando. Eles lutam por sua liberdade, essa é a diferença. Para os soldados russos, esta guerra não faz sentido. Esta guerra tem grande significado para a Ucrânia. Como resultado, mas é claro, a Ucrânia está sangrando, você precisa entender isso. A Rússia está simplesmente afogando os ucranianos no sangue de seus próprios soldados, dos soldados russos. Para cada milha que eles avançam, eles sacrificam centenas de milhares dos próprios soldados. E neste momento, praticamente todas as cidades da Ucrânia estão sendo atacadas. Provavelmente não soldados, mas pessoas, quero dizer, das cidades, das fábricas, bebês, eles estão sendo mortos. E essa é de fato a luta pelo futuro do mundo livre. Onde você acha que isso pode chegar nos próximos 6 meses, até o fim do ano? Veja, ao mesmo tempo, não há dúvida de que Trump faz esforços muito sérios para conseguir um cessar-fogo sério, e eu acho que o que vai. No final, haverá um cessar-fogo e esforços para reconstruir a Ucrânia e para dar garantias à Ucrânia de que a Rússia não continuará com isso. Mas, enquanto isso, as propostas que Trump apresentou primeiro foram baseadas principalmente nas exigências de Putin. Eu não sei por que Tom foi tão longe para atender às exigências de Putin. A Europa era contra, agora está mais equilibrado. Então a Europa e Trump estão negociando com Zelensky e um pouco com Putin, tentando encontrar algum cessar-fogo. Acho que no final vai haver o cessar-fogo. E se a Ucrânia receber garantias muito fortes de que Putin não poderá continuar, e enquanto isso será restaurada. Acho que o mundo ainda vai ter que esperar até que o regime de Putin colapse. Porque eu acredito, assim como acreditávamos sobre a União Soviética, que um regime que coloca tanto poder em controlar seus próprios cidadãos não conseguirá sobreviver para sempre. E eu tenho que dizer que praticamente a cada dia, há outra restrição, outro bloqueio da internet, outra lei que permite prender pessoas que simplesmente tentam acessar alguns sites ocidentais pela internet, ou pessoas que ousam dizer publicamente que a Rússia atacou a Ucrânia e muito rapidamente a Rússia voltou aos tempos de Brezhnev e talvez esteja indo ainda mais para trás na história. Então, eu não acho que esse regime tenha uma vida muito longa, mas enquanto isso, sim, para parar essa guerra horrível, é necessário um cessar-fogo com garantias para a Ucrânia. Então, obviamente, como estávamos discutindo antes, o que aconteceu em Babin Yar se conecta à Ucrânia, se conecta à Rússia, mas obviamente também é um ato horrível de antissemitismo. E agora estamos um pouco mais de 80 anos após a Segunda Guerra Mundial e estamos vendo um ressurgimento tremendo do antissemitismo. Grande parte do seu trabalho recente tem sido combater o antissemitismo. Você faz parte dos conselhos de organizações como a ISGAP e eu sei que você tem estado muito envolvido nessa luta. Me conte um pouco sobre o que estamos vendo se desenvolver agora, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, com relação ao que parece ser uma explosão muito repentina de antissemitismo desde a guerra de Israel contra o Hamas e Gaza. Bem, eu estou envolvido no trabalho do ISGAP, que fez um trabalho tremendo ao desvendar bilhões de dólares do Catar, indo para universidades americanas, e eu estou envolvido na organização Combate ao Antissemitismo, que está fazendo um trabalho tremendo para unir prefeitos e legisladores de todo o mundo para aceitar e usar a definição internacional de antissemitismo, o que significa que algumas formas de antisionismo também são antissemitismo. E eu lido com a situação das universidades americanas há muitos anos. Na verdade, há 20 anos eu disse a Ariel Sharon que o campo de batalha mais importante para o futuro são as universidades americanas. E da última vez que te vi, eu te disse que estava na sala na Universidade Rutgers quando você realmente foi agredido com a torta de limão. Sim, foi ótimo. Visitei 13 universidades e em uma delas um dos judeus pró-Palestina jogou uma torta na minha cara. A reunião foi muito boa porque todos ficaram do meu lado imediatamente. Ao limpar o rosto disse:
Espero que seja coxo, pois odeio, é muito saboroso. Então todo mundo estava pronto para ir comigo lutar contra a segunda intifada, mas infelizmente essa foi a melhor experiência. Em outros lugares o clima era muito mais difícil. É época da segunda intifada e o movimento boicote, desinvestimento e sanções deles, na verdade, dá esses primeiros passos. E o que era mais assustador é que cada vez mais judeus me diziam que tinham medo de expressar publicamente sua solidariedade, porque isso não era bom para a carreira deles. Foi aí que comecei a me preocupar. Escrevi um artigo sobre minha viagem aos territórios ocupados, que eram universidades americanas. E acho que isso foi há cerca de 20 anos. E isso foi há 5 anos, em 2013, e agora no dia 7 de outubro ganhou grande destaque. Na verdade, durante todos esses 20 anos, cada vez mais organizações foram entendendo como a situação era difícil e tentaram trabalhar com as universidades. Mas nossos inimigos, o movimento woke, trabalhavam muito mais duro. E então, depois do dia 7 de outubro, de repente vemos isso. Pessoas que acreditam que o terrível massacre do Hamas é o começo da libertação dos palestinos são mais numerosas nas universidades do que pessoas que acreditam nisso. Foi o pior crime contra judeus nos tempos modernos. Como sempre, aqui o que importa é se os judeus estão prontos para falar abertamente. E se há sinais otimistas, é isso. 500 estudantes da Universidade de Colômbia escreveram uma carta afirmando que são sionistas e exigem proteção como tal. E em certas universidades, estudantes judeus recorreram aos tribunais, então a luta começa. Enquanto isso, o desenvolvimento dos últimos meses é o antissemitismo vindo da direita e o Partido Republicano cresceu rápida e poderosamente. Ninguém, nem eu que acompanhava e combatia isso, esperava tamanha força e rapidez. E por que você acha que isso aconteceu? E bem, isso provavelmente de uma forma oculta o tempo todo. Mas eu pessoalmente dizia o tempo todo que, claro, temos que lutar. Antissemitismo na esquerda, na direita, antissemitismo na esquerda é mais perigoso. Por quê? Na direita eles não têm o New York Times nem a academia, então falta essa atmosfera intelectual que apoia o antissemitismo. Onde estava o erro à esquerda? Com podcasts populares é possível alcançar milhões sem depender do New York Times. E de repente todas essas teorias da conspiração sobre judeus e Israel na esquerda estão se tornando naturais, parte da direita. Mas na última semana aconteceu um evento que foi um ponto de virada, porque o tempo todo eu dizia que isso não deveria ser uma luta política. A esquerda deveria combater o antissemitismo na esquerda e a direita na direita, mas isso não ocorre. Pessoas de esquerda combatem o antissemitismo na direita e o contrário, tornando isso apenas uma disputa política. Ben Shapira, uma das vozes mais fortes do movimento conservador na conferência, ponto de virada em memória de Charlie Kirk, que foi morto de uma forma terrível, onde toda essa conferência, todos os líderes do movimento conservador estão presentes. E ele começou a conferência atacando o antissemitismo na direita, dizendo que muitos de seus colegas estão traindo os princípios americanos e, claro, apoiando o antissemitismo, o que foi um passo muito corajoso, porque ele provavelmente vai descobrir que o cancelamento na direita também pode existir, não só o cancelamento na esquerda, mas agora precisamos que alguém da esquerda. Algumas dessas vozes progressistas e despertas vão se levantar e falar que o antissemitismo na esquerda é anti-americano e vai contra os interesses da própria esquerda, então podemos realmente ter uma oportunidade única de derrotar o antissemitismo. Então, realmente, o que Ben Shapiro fez pode se tornar um ponto de virada. Espero que haja um pouco de otimismo na sua voz sobre a luta contra o antissemitismo, é o que me parece. Quanto mais nos organizamos e investimos dinheiro na luta contra o antissemitismo, especificamente nos Estados Unidos, na verdade estamos vendo uma relação inversa com o aumento do antissemitismo. E nós achávamos, talvez pouco antes da guerra, que estávamos muito seguros no lado certo do espectro político. E nós já tínhamos perdido o lado esquerdo e agora vemos que estamos perdendo muito rapidamente o lado direito. Assim como alguém que lida com o antissemitismo a minha vida toda, com todos os tipos de antissemitismo,
Eu diria que não há como o antissemitismo não existir de outra forma. Em qualquer sociedade, o antissemitismo é o ódio mais antigo, que provavelmente é uma parte necessária da civilização. As pessoas precisam do mal diante de seus olhos, e é tão fácil enxergar isso nos judeus, e hoje no Estado judeu, esse representante do mal. Não podemos derrotá-lo ao ponto de fazê-lo deixar de existir, mas podemos enfrentá-lo. Que ele não vai nos matar, que não vai criar problemas para nós, que não vai restringir nossas carreiras, que não vai fazer parte da cultura política. Isso pode ser alcançado, e de vez em quando é alcançado, mas é um ciclo permanente. As pessoas nos Estados Unidos perceberam que estão além do antissemitismo. E então, nos últimos 20 anos, descobriram que isso pode vir da esquerda, e no último ano descobriram que também pode vir da direita, e que ambos isso, teorias da conspiração da esquerda e da direita, estão alimentando o terrorismo islâmico, então você tem que combatê-lo. Segunda coisa, para serem derrotados, os judeus não podem ter medo de falar sobre isso publicamente. E como eu sempre dizia aos nossos shlichim nos campi, este é o programa que iniciei como chefe da agência judaica, eu também dizia, seu objetivo não é convencer os judeus não convencidos de que não somos culpados. Seu objetivo é convencer os judeus de que não há nada de errado na conexão deles com os judeus e com Israel, e há muitas coisas boas. Você deve se orgulhar de pertencer ao povo judeu e a Israel, e essa é a condição necessária para minimizar a ameaça do antissemitismo. Você fala sobre o evento de virada, que foi o evento de virada. Isso pode acontecer nos Estados Unidos. Sim. Acredito que também presenciamos o que pode ser um marco na Austrália, na praia de Bondi, na semana passada. Acabei de conversar com uma das famílias que perdeu o pai. Aliás, a maioria das vítimas é da comunidade judaica de língua russa, porque era justamente a sinagoga que estava realizando eventos lá. Mas eles sentem muito fortemente que foram traídos pelo governo australiano. Eles também fazem críticas a Israel. Eles me disseram que Israel venceu muitas guerras, mas será que Israel realmente lutou uma guerra de informação? Eu acho que essa tragédia terrível, que sem dúvida foi alimentada pela fraqueza dos líderes ocidentais, que se recusam a reconhecer o poder mortal do antissemitismo. Mas eu acho que, para os judeus australianos, isso é um verdadeiro ponto de virada. Eles realmente dizem que agora não teremos medo de falar contra o nosso próprio governo. Como um deles disse agora, não vamos esconder nossa identidade judaica, vamos lutar abertamente. Bem, é trágico que precisemos de pontos de virada tão sangrentos. Mas é muito importante agora reconhecer que você não pode apaziguar o antissemitismo e também não pode eliminar o antissemitismo. Você tem que lutar contra o antissemitismo e privá-lo de seu poder de matar. Como ex-chefe da agência judaica que é responsável pela absorção de judeus de todo o mundo em Israel, você está ouvindo as comunidades da diáspora? Cada vez mais pessoas demonstram interesse dizendo, olha, o único lugar onde os judeus realmente podem se defender é o Estado de Israel, e mostram disposição para vir para cá. Olha, há uma visão muito simplista abordagem. Historicamente, existe uma espécie de crença de que o antissemitismo é aliado do sionismo, que quanto mais antissemitismo houver, mais rápido as pessoas virão para Israel. Isso é um erro, eu sempre tentei explicar. Na verdade, mudei a abordagem de muitas pessoas da agência judaica sobre essa questão. Eu dizia que o antissemitismo, para cada judeu que, como resultado do antissemitismo, vem para cá, há 2 judeus que decidem se assimilar mais rapidamente. Então, a aliá tem que ser baseada no sentimento da sua identidade,
que você sente que está próximo, que está tão conectado à sua história, ao seu povo, à sua fé, e que você percebe isso. A melhor maneira de viver livremente e ao mesmo tempo conectado à sua identidade é em Israel. Não há dúvida de que isso está acontecendo. Você pergunta se há números maiores de aliar, ainda não, mas se há um interesse muito maior em aliar. Sim, há muitos mais casos que estão sendo abertos, não pessoais, vão fazer uma aliar. Ele precisa ir à agência judaica representante e iniciar o processo. Então, há muitos mais começos. Eu não vejo isso neste momento, sinceramente, eu não vejo. Nos números de aliados Estados Unidos, tivemos aproximadamente 3.600 limas por ano, entre 3.500 e 4.000 nos últimos 25 anos, e enquanto isso não vejo nenhum aumento dramático. Mas os sentimentos dos judeus americanos, eles estão cada vez menos conectados com a América, que não é mais a Medina dourada que eles buscavam antes, e cada vez mais pensando seriamente em fazer aliar, ou comprar apartamentos aqui, ou passar aqui para estudos. Esses números estão sempre crescendo. Você também foi um político israelense, foi o fundador do partido Israel Baalia, foi ministro no governo, acredito que sob o primeiro-ministro Sharon. Qual sua visão sobre o futuro de Israel? Como saímos dessa guerra? Já acabou? Que coisa boa saiu disso? Onde você vê Israel nos próximos 5 a 10 anos? Olha, na verdade não, passei 9 anos na prisão, 9 no governo israelense e 9 na agência judaica. Os anos que eu realmente não gostei foram os anos na política, quando Bibi queria que eu voltasse para a política. Quando ele chegou ao poder em 2009, eu disse para ele: Bibi, eu estive em 4 governos israelenses diferentes e renunciei 2 vezes, sendo a segunda por causa desse compromisso. Eu, por exemplo, não era de Gaza. Na época tinha um ótimo relacionamento com Charlotte. Ele apoiou minha luta contra o antissemitismo melhor do que qualquer outra pessoa. Mas quando ele decidiu dar um passo tão louco, e eu tive muitas conversas com ele, eu me demiti. Então eu disse a ele: Galso se demitiu 2 vezes. Estive em 4 prisões, nunca me demiti, isso não é para mim, disse ele, com um retorno. Você provavelmente teria decidido. Então você não quer ocupar um cargo público? Eu disse: não, quero ser chefe da agência judaica, e eles gostaram dos projetos. Mas sobre isso de não olhar de dentro da política, é realmente bastante deprimente todos esses acordos. Toda vez, e o tempo todo pensando em como construir seu apoio entre os membros do Comitê Central para que as pessoas entrem no Likud. Para mim, não era algo para se aproveitar, mas se você olhar de fora, é isso que eu sempre estava fazendo. Mas é isso que a prisão é boa para te ensinar. Se todos enxergarem o quadro geral, suas condições vão facilitar muito. Então, se eu olho para o quadro geral, acho que Israel é o lugar mais promissor hoje no mundo e nosso futuro está muito mais garantido do que o futuro, com certeza, da Europa. E o motivo para isso é isso. Tivemos um fracasso inacreditável no dia 7 de outubro e o fato de que até agora ninguém está na prisão por isso. Acho que é algo para se pensar muito. Mas então nós nos recuperamos de uma forma inacreditável. É a primeira vez na nossa história que não temos inimigos que possam nos destruir. Lembro que em todas as reuniões de segurança do meu tempo, o foco era o Hezbollah, o Irã e como impedir que nos destruíssem. Hollywood não faria filmes melhores sobre destruí-los. E ao mesmo tempo, né, estamos muito polarizados, mas todo o mundo está polarizado. Mas há 2 desejos básicos nas pessoas: ser livre e pertencer. E Israel é um país único que une esses 2 sentimentos e as pessoas sentem pertencimento e sentem liberdade. Se você olhar para a Europa, eles perderam sua identidade para garantir sua liberdade. No Oriente Médio, eles nunca sequer tentaram ter liberdade porque queriam fortalecer sua identidade. E nós pertencemos ao mundo livre e insistimos em ser um Estado judeu, e pertencemos ao Oriente Médio e insistimos em ser um Estado livre.
Então, esse tipo de condição não existe em nenhum outro lugar, e isso, eu acredito, nos garante o futuro, porque no final, como vimos nesta guerra com toda a nossa terrível polarização, e nós temos que trabalhar dia e noite, como superar essa polarização? Mas com tudo isso, as pessoas se sentem obrigadas a trabalhar pelo seu Estado livre judaico-sionista. NATANSHRANSKI, conversa incrível. Obrigado por participar conosco. Obrigado.